Oi pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Marne Campos e hoje a gente vai falar de uma notícia muito legal que aconteceu no Brasil essa semana. O marco do saneamento básico foi aprovado no Senado Federal e agora, para ser oficializado de vez, só depende da sanção do presidente. Para vocês entenderem a importância disso, eu vou colocar alguns números do saneamento básico no Brasil. E quando a gente pensa em saneamento básico, logo de cara eu já penso em duas coisas: saúde e meio ambiente. Então vamos lá. Hoje estima-se que 83% da população brasileira tenha água tratada em casa. Ou seja, abriu a torneira, a água sai limpa e pode beber, não vai causar doença, não vai causar nada, pode usar para cozinhar, fazer um monte de coisa. Já quando a gente fala de esgoto coletado, estima-se que 53% da população brasileira tem o seu esgoto coletado. Ou seja, um pouquinho mais da metade tem o esgoto coletado, não fica com o esgoto ali perto da casa, não fica convivendo com aquilo, causando doenças, causando transtorno e por aí vai. Vale muito a gente ressaltar uma diferença entre esgoto coletado e esgoto tratado. Já quando a gente fala de esgoto tratado, ou seja, coletar é tirar o esgoto de perto da casa da pessoa. Tratar é levar para um lugar e nesse lugar dar a destinação correta, que não é simplesmente jogar em rios, mares e lagos. A destinação correta do esgoto é tratá-lo para que ao final do processo a gente tenha uma água limpa para ser devolvida nos rios. Então, esgoto tratado, esse número ainda é um pouquinho pior que os 53% que eu falei. Estima-se que nós temos 46% do esgoto tratado. É menos da metade de todo o esgoto produzido por uma população de mais de 200 milhões de habitantes. Algumas pessoas, quando veem esses números, não acham tão ruins. Eu acho, mas tem gente que não acha. Então vamos falar um pouquinho sobre Brasil e as diferenças entre as regiões. Se a gente pegar a região sudeste, estima-se que nós temos 91% da população recebendo água tratada. Ok, não é um dos piores números. Já no norte, são apenas 57% da população que recebe água tratada em casa. Ou seja, o resto do pessoal bebe, usa para cozinhar, água suja, que dá doença, que dá um monte de problema. Falando em esgoto, no sudeste, a região mais rica do Brasil, nós temos 79% do esgoto coletado. Coletado, eu não disse tratado. Enquanto no norte, nós temos míseros 10% do esgoto coletado. Vocês conseguem entender o que é isso? Que a cada 10 pessoas, 9 convive com esgoto que ela produz 24 horas por dia. É triste. É como se o Brasil, em alguns assuntos, o Brasil vivesse praticamente numa era medieval. É um assunto que foi deixado de canto, foi deixado de lado, não importava, depois a gente faz. Ah, aqui na minha casa tá tudo certo, o esgoto aqui é bonitinho, é tudo cheiroso. Depois eu vejo isso. Infelizmente, a gente chegou nessa situação. E por que agora, em 2020, que esse assunto veio à pauta novamente e finalmente foi aprovado? Sendo que ele já é discutido no Senado e no Congresso desde 2018. Porque com a pandemia do Covid-19, uma das recomendações é que as pessoas lavem a mão com maior frequência. Agora, como que você vai falar para uma população lavar a mão com maior frequência para se livrar do vírus, de um Covid-19? Sendo que ela corre o risco de lavar a mão com água suja, cozinhar com água suja e pegar uma cólera. Vocês entenderam como é bizarro a situação? É o cobertor, a gente puxa de um lado e descobre do outro. Então, é muito importante a gente comemorar o que aconteceu essa semana, essa aprovação do marco no Senado. Ok, você ainda não está convencido da importância desse assunto, então vou dar mais um número para você. Hoje, estima-se que 600 crianças morram no Brasil por dia por falta de saneamento básico. Para você fazer uma comparação, no dia de hoje, a mídia divulgou que morreram 552 pessoas por causa do Covid-19. E eu tenho certeza que todo mundo ficou super alarmado, super triste, super preocupado. Então, a gente tem um Covid-19 chamado de falta de saneamento básico no Brasil, que existe há décadas. Há décadas. E até então, talvez a gente não estava dando importância devida a esse assunto. E agora eu vou falar para vocês um pouquinho o que muda. Porque beleza, uma palavra bonita, marco do saneamento básico, não sei o quê, mas o que muda isso pra gente? O que isso quer dizer? Porque repetir fala bonito, papagaio também fala. Estabeleceu-se metas primeiro, tá? Uma meta de que até 2033, 99% da população brasileira tem que receber água tratada em casa. E 90% da população tem que ter o esgoto coletado. Até aí poderia ser estabelecido esses números,
Todo mundo desejava 100% de tratamento de esgoto, de fornecimento de água potável, e nunca aconteceu. Por que agora vai acontecer? Porque agora esse projeto prevê algumas alterações no formato do atendimento e saneamento básico no Brasil que deveriam ter acontecido no passado já há muito tempo. A primeira delas é uma maior abertura por atendimento da população em relação ao saneamento básico para as empresas da iniciativa privada. Ah, mas a gente vai entregar a nossa infraestrutura, nosso saneamento básico para as empresas, para os grandes empresários malvadões. Não. Vai se criar uma agência de regulação, tá? Uma agência nacional de regulação, como a gente tem a Anatel, a gente tem a ANEEL e por aí vai. E essa agência vai definir um material de referência do que se é esperado para o Brasil. Em cima desse material, as cidades vão montar o seu planejamento, o que elas esperam da empresa que for atender a região delas. E vão abrir uma licitação. Hoje não existe licitação. Ela simplesmente criou uma cidade, tá? A cidade precisa de atendimento de saneamento básico, ela contrata a empresa estatal para fazer isso, a empresa pública do governo. E a gente está vendo que a qualidade não é bem a desejada muitas vezes. Então, abriu-se a licitação, o governo pode entrar na licitação, tá? Pelo que eu entendi até então, e as empresas privadas entram também. Aquela que oferecer melhores números em relação a desperdício de água, mais um número para vocês. Hoje, estima-se que nós perdemos por dia, tá? 6,5 bilhões de metros cúbicos de água. Isso é mais ou menos 7 mil piscinas olímpicas por dia, tá? E gera um prejuízo de 12 bilhões de reais. Que quem paga, quando a empresa é pública, é quem? Somos nós, com o dinheiro do nosso imposto. Como que se perde essa água? A estrutura hidráulica da empresa, da distribuição, tá ficando sucateada e não há manutenção adequada, porque teoricamente eles não estão nem aí. Pô, tá tendo prejuízo? Não tem problema, pega mais dinheiro de imposto e cobre o prejuízo. O que uma empresa privada nunca vai deixar acontecer, porque prejuízo significa menos dinheiro, menos lucro, falência da empresa. E não acontece na iniciativa pública. Então, voltando, quais são as metas? Menor desperdício, tá? Valor de metro cúbico de água, ou seja, quanto que vai custar isso para a população, quem vai oferecer o melhor valor, padrões de qualidade do serviço prestado, menor impacto ao meio ambiente, ou seja, vence não necessariamente a empresa pública, vence a empresa que oferecer o melhor serviço, levando em consideração todos esses requisitos. Outra coisa muito importante que vale ser comentado é que a partir de agora as empresas vão conseguir fazer consórcios para atender mais de uma cidade. Muita gente já colocou esse ponto. Ah, legal, todo mundo vai querer atender, vou pegar o exemplo aqui da minha região. Todo mundo vai querer atender Campinas. Campinas tem 1 milhão e 200 mil habitantes, é uma metrópole, já tem uma estrutura já meio pronta de distribuição e tal. Mas ninguém vai querer atender, não sei, vou citar, hipotético, Arthur Nogueira. Talvez porque Arthur Nogueira, para ser atendida isoladamente, não compensasse financeiramente para nenhuma empresa. Porém, agora será possível, por exemplo, uma empresa estudar Arthur Nogueira e falar assim, talvez Arthur Nogueira ser atendida isoladamente não compensa. Mas e se eu atrelar a distribuição de água e tratamento de esgoto dela à rede que eu já trato em Campinas, que eu já utilizo em Campinas? Aí compensa, porque eu utilizo a mesma estrutura de Campinas, consigo captar recursos, consigo vender esse serviço lá para a população com a mesma qualidade de Campinas e ainda tenho lucro. Então, esse modelo acaba viabilizando o atendimento a cidades que hoje, teoricamente, não seriam viáveis economicamente de prestar esse serviço com qualidade. Mas vamos supor que tem uma cidade depois de Arthur Nogueira que mesmo assim não dá. Para levar encanamento de Campinas para lá e tal. Não compensa, não tem jeito. Não tem problema. Ainda vai ser possível contratar empresa pública. Não é que o saneamento básico no Brasil está sendo liberado para as empresas. Os locais que não forem viáveis hoje de serem atendidos vão ser abandonados, não vão ser abandonados. O modelo atual, de certa forma, ele continua atendendo os locais que hoje ainda não são viáveis ou talvez não haja interessados por algum motivo. Ok. Então, beleza, Marne, entendi o que você falou. Mas vamos supor que a empresa que ganha prometa um monte de coisa e não cumpra. E aí, como é que fica? A população que vai pagar o pato no final? Não necessariamente. O que vai acontecer? O marco estabelece
que se até 2033 a empresa que ganhou a licitação naquela região não cumprir as metas de 99% de água tratada, 90% de esgoto coletado na região que ela atende, por exemplo, e além disso as outras metas que ela se comprometeu no começo, o contrato caduca, ou seja, ela perde o contrato que ela tinha firmado, tá? E ela não vai querer isso, porque ela investiu ali, ela fez um monte de obra de infraestrutura para tentar atender aquela região. Então, se acontece isso, ela tem um prejuízo muito grande. Além disso, ela não pode distribuir os dividendos. Ou seja, a empresa privada vai querer tudo, menos não atender o que ela se comprometeu, porque vai doer no bolso dela. Bom, o que eu tinha que falar para vocês hoje sobre o marco do saneamento é isso, tá? E para finalizar, conclusão de tudo, o que a gente ganha com o negócio de saneamento básico e tal, que você tá falando nesse vídeo, todo empolgadão? Eu vou falar o que a gente ganha, no meu modo de ver, tá? Primeiro, muitas doenças, muitos atendimentos na rede pública de saúde, na rede privada de saúde, onde for, são gerados por falta de saneamento básico. A doença nasce ali, no contato da pessoa com esgoto, na ingestão de água contaminada e por aí vai. Consequentemente, os gastos da saúde são maiores por causa disso. E quando você tem um melhor saneamento básico, você tem um gasto com saúde muito menor. Na iniciativa pública, ou seja, no postinho de saúde, no hospital público, você tem um gasto menor, é menos dinheiro do nosso imposto sendo gasto com isso e mais dinheiro que sobra para outras coisas, como segurança e educação. Ou então, até redução de imposto. Vamos reduzir imposto e ficar na mão do cidadão para a economia girar. Na iniciativa privada, se você tem menos gastos com saúde, pode acontecer coisas que a gente nem imagina, como por exemplo, os planos de saúde tendem a ficar mais baratos, porque como as pessoas utilizam menos os planos de saúde, elas acabam não aceitando pagar um certo valor. Quando você tem menor demanda, você consequentemente acaba baixando o preço. Posso estar sendo utópico sobre isso, mas faz sentido. Meio ambiente. Quem me conhece sabe que minha paixão é meio ambiente. Bom, não dá para negar. O final do esgoto, quando ele é coletado, ele é jogado em rios, mares, lagos. E a vida naquela região sofre muito com isso. Quando a gente aumenta a quantidade de esgoto coletado e a gente dá uma destinação adequada para esse esgoto, a gente trata ele, o que a gente solta nos rios, nos mares, nos lagos, é água limpa. Mais limpa do que quando ela foi coletada. E isso faz toda a diferença para a vida, lembrando que nós fazemos parte da natureza. Então, se a natureza ao nosso redor vai bem, nós vamos bem também, porque nós estamos interligados com ela, nós fazemos parte dela. Então, eu acho que ficou claro que isso é um ciclo de melhorias que vão ocorrendo. Uma coisa é ligada à outra. Para finalizar, para esse vídeo não ficar muito longo, eu espero que todos tenham entendido a importância do que aconteceu essa semana e o nosso papel fundamental de divulgar, fiscalizar, cobrar do poder público que esse projeto realmente aconteça. Cobrar da iniciativa privada que o serviço prestado realmente seja de qualidade. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo.